Na aula de agora, a gente vai retomar rapidamente frase, oração e período, e vamos falar muito de transitividade verbal, né? Principalmente transitividade verbal, mas dando uma retomada, já introduzindo, né, os termos relacionados aos verbos, os seus complementos. Por quê? Porque se uma oração é a formação de um sujeito com um predicado, então eu tenho que entender que os predicados, eles podem ser nominais, verbais ou verbo-nominais. Se é isso, então os predicados têm a ver com o sujeito ou com o verbo desse sujeito. E isso é importante a gente ter em mente. Porque olha só o seguinte, por causa disso é que as classificações dos verbos vão ser de intransitivos, transitivos ou de ligação. Olha só os exemplos, rapidamente. Se eu posso dizer algo relacionado ao estado do sujeito, Fábio está cansado. Eu posso dizer algo que o sujeito fez, Nara comprou um carro, ou Carmen gosta de lugares luxuosos, ok, sem problema nenhum. Mas eu também posso dizer alguma coisa que é um verbo significativo, é uma ação do sujeito, mas não precisa de complementação, porque o verbo está completo em si mesmo. Ninguém viajou. Ninguém viajou mais. Se eu digo isso, então os verbos de ligação fazem sentido quando a gente diz que eles não têm uma significação, que eles são próprios da qualidade dos verbos. Se é dessa forma, então quando se diz lá, sujeito, Fábio está cansado, o Fábio, sendo o sujeito da frase, tem uma característica, está cansado. Esta característica faz parte do predicado. Então, verbo e a característica e na morfologia o adjetivo, juntos, são o predicado de Fábio. Então, é por isso que nós vamos ter Fábio como sujeito, predicado nominal, está cansado. Cansado, anotem aí, é um predicativo do sujeito. E como um predicativo, ele dá uma característica para esse sujeito. Tudo bem? Outros verbos que também são de predicados nominais, que também são verbos de ligação, tem alguns exemplos aqui para nós. Estar, eu estou exausto, eu estou exausta. Parecer, ela parece feliz com os resultados. Indo um pouquinho mais embaixo, ficar, eu fico feliz com a notícia. Percebam que os verbos, quando eles são de ligação, eles podem ser cambiáveis um com o outro. Ser, estar, ficar, permanecer. Olha só, se digo eu estou exausto, eu também posso dizer eu pareço exausto, eu fiquei exausto, eu permaneci exausto, eu continuo exausto. Se eu disser, mais ali embaixo, eles são capazes de finalizar tudo, eles parecem capazes de finalizar tudo. Eles tornaram-se capazes de finalizar tudo. Então, todos os verbos de ligação conseguem ser cambiáveis um com o outro. E isso é o que nos ajuda a entender que o que vem depois desse verbo é um predicativo do sujeito, porque ele vai ser uma característica dada ao sujeito da frase. Já os verbos, quando são significativos, eles podem ser transitivos diretos, indiretos, ambos, transitivos diretos e indiretos, ou intransitivos. O que é um verbo transitivo direto? É quando eu tenho uma pergunta e uma resposta. O que a Nara comprou? A Nara comprou o quê? Um carro. E este um carro passa a ser o objeto direto do verbo comprar. Então, por que a gente chama de transitivo? E isso é importante a gente lembrar. Porque transitivo, ele transita até um elemento que complemente a função desse verbo. O funcionamento desse verbo, o sentido sintático desse verbo. Olha só, nos próximos exemplos também pode ficar claro. Observem os verbos. O lenhador cortou. Cortou o quê? A árvore. Se eu digo apenas cortou, fica faltando informação na oração. Por outro lado, se eu disser o lenhador cortou o quê? Alguma coisa, este alguma coisa, a árvore, vai ser o objeto direto do verbo cortar. Verbo transitivo direto, que pede um objeto direto.
A máquina destruiu os documentos. Destruiu o quê? Os documentos. Verbo transitivo direto, que pede um objeto direto. A mãe ouviu o filho. Ouviu, verbo transitivo direto, que pede um objeto direto. O filho. Tudo bem? Seguindo adiante, a gente consegue observar também que isso acontece quando os verbos são transitivos, mas pedem uma preposição. Transitivos indiretos. Quando as perguntas são relacionadas a um verbo transitivo e indireto, os verbos são da seguinte ordem, os questionamentos a esse verbo são da seguinte ordem. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Quem confia, confia em quê? Então, estas perguntas já apresentam o uso da preposição até mesmo no questionamento. Por quê? Porque eles são pedidos pelos verbos. De que, a que, com que, em que. Carmen gosta de quê? De lugares luxuosos. De lugares luxuosos passa a ser o objeto indireto da frase, porque ele tem uma preposição ali relacionada. Observem que isso vai aparecer em outros exemplos. O filho desobedeceu a quem? Ao quê? Ao pai. Eu necessito de ajuda imediata. Eu necessito de quê? De ajuda. A diretora conversou. Quem conversa, conversa com quê? Com quem? Com o cliente. A diretora conversou com o cliente. Observem que verbos transitivos, eles podem ser diretos, indiretos ou ambos. E isso é uma característica de alguns verbos, como, por exemplo, o verbo entregar. Quem entrega, entrega o quê? A alguém. Então, no caso, o professor entregou as avaliações, objeto direto, aos alunos, objeto indireto. A escola informou a data das avaliações. A escola informou o quê? A data. Do quê? Das avaliações. Por fim, a gente tem os verbos quando eles são intransitivos, ou seja, que eles não precisam de algum outro elemento que lhes complemente. Observem ali o exemplo rapidamente. Eu posso retirar este mais da oração e ela continua sendo compreendida. Ninguém viajou. Ponto. Eu não preciso ter alguma informação, mas eu posso acrescentar. Ninguém viajou ontem. Tempo. Ninguém viajou para longe, lugar. Então, qualquer um destes complementos não são obrigatórios para a compreensão da oração, mas eles podem aparecer e são chamados de adjuntos adverbiais. Olha só outros exemplos. Meu irmão nasceu. Ponto. Quem nasce, nasce. Eu posso dizer, meu irmão nasceu ontem, meu irmão nasceu em Canoas, meu irmão nasceu lindo. Mas essas formas não complementam obrigatoriamente o verbo. Meu cachorro morreu. De quê? De saudade. Meu cachorro morreu ontem. Meu cachorro morreu no quintal. Então, todos esses elementos adjuntos adverbiais. Minha avó caiu. Minha avó caiu na escada. Minha avó caiu em casa. Todos esses elementos dando os adjuntos adverbiais relacionados ao verbo. Mas eles não são obrigatórios. Eles são adverbiais porque eles são adjacentes. Eles não são necessários. Eles podem aparecer ou não. Certo? Se são desta ordem, então faz muito sentido a gente entender que os predicados têm sim uma relação muito intrínseca, muito forte, com a forma como estes verbos vão pedir ou não algum tipo de complemento. Complementos verbais ou nominais. E aí, no caso, os complementos verbais, objetos diretos e indiretos, talvez um adjunto adverbial para dar alguma circunstância, ou o predicativo do sujeito, que é um complemento do sujeito. Tá certo? Pessoal, qualquer coisa que vocês queiram questionar, dúvidas, questionamentos e indagações, podem fazer. Só deixa eu finalizar aqui o vídeo rapidinho.
Certo, pessoal? Um grande beijo, espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aí. Questionamentos e indagações.